Vamos falar mais um pouquinho com Deus e ouvir mais de Deus então nessa noite. Quero que você abra a Bíblia em 1 Coríntios 11, como a Terezinha leu no início, né, sobre o Dia da Ação Social, promovido pela FEPAS, e tivemos mais um grupo da igreja visitando lá o projeto Equibalo, que foi uma bênção, né, ali no assentamento Santa Rita, da Jennifer e toda a equipe. Eu quero trazer esse texto que hoje é noite de ceia, e conversar e ver o que isso tem a ver também, né, sobre a nossa ação social. Então nós vamos olhar para esse texto juntos hoje, em 1 Coríntios 11. O que a gente pensa, né, ou o que a gente sempre tem ouvido quando se fala de ceia, quando se fala da ceia do Senhor? Geralmente você vai para a ceia e esses versículos são muito enfatizados, pessoal, principalmente, né, já vindo de igrejas evangélicas. Eu acho que veio trazendo muito esses versículos enfatizados de uma forma que tem gente que parece até que tem medo da ceia. Aí ela fala assim, eu vou na igreja, mas eu não vou tomar ceia, né? Então ela está diante do Deus vivo e santo, mas parece que a ceia é um negócio do outro mundo. Eu quero então trabalhar com você a nossa leitura do texto e a gente meditar juntos nessa noite. 1 Coríntios, vamos começar pelo versículo 28. Diz assim, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. 30, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Então, esse discernir o corpo de Cristo sempre tem sido muito enfatizado, e fica ali, examine a si mesmo, examine a si mesmo. Aí a pessoa de repente fala, nossa, mas eu errei. Aí ela tem coragem de vir no culto, de estar na presença do Senhor, mas ela acha que não pode tomar do pão e do cálice, né? Então esse é o pensamento que a igreja vem caminhando e vem ensinando, né? Só que eu quero convidar então você a ler os versículos anteriores, a enxergar o texto. E como é a pergunta aqui, como foi colocado, quem bebe e come sem discernir o corpo de Cristo. O que é discernir o corpo de Cristo? Então, se eu posso colocar um tema para a gente meditar, eu vou colocar como fazer parte do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo? Como eu posso ter certeza que eu estou fazendo parte do corpo de Cristo, olhando e aprendendo somente nesse texto? Eu sei que existem muitas outras informações, mas vamos meditar e refletir nesse texto nessa noite somente. Ok, gente? Ok, gente? Amém, gente? Amém. Fala igual cristão, não é igual crente, senão o pessoal não responde. Se falar ok. Como fazer parte do corpo de Cristo? Então vamos lá, versículo, vamos começar pelo texto antes da lição. Versículo 17, vamos voltar no texto e entender. O capítulo, a parte da ceia, começou aqui no versículo 17. E olha o que diz, entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio. É o apóstolo Paulo falando com a igreja de Corinto. Nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês, os cultos, mais fazem mal do que bem. Vocês leram o que eu estou lendo? Vocês ouviram ou não? Eu vou ler novamente, porque eu leio e falo assim, espera aí, imagina a gente receber essa carta, né, bíblica, e a gente recebeu aqui, está aqui ela diante de nós. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês, os cultos de vocês, mais fazem mal do que bem. Espera aí, será que a gente está fazendo mal aqui nessa noite, cultuando a Deus? O que você me diz que está no texto? Que lição a gente coloca aqui para a gente aprender com a palavra de Deus? Como fazer parte do corpo de Cristo? Não pratique o mal. Você pode estar cultuando e praticando o mal? Conforme o texto está dizendo aqui, a pessoa pode estar na igreja, pode estar no culto, e está pecando e está praticando o mal. A gente teve o bate-papo e os estudos com os jovens, né? E algumas perguntas que os jovens trazem, foi interessante, que diz, mas como que é a gente então, eu posso estar num lugar, né? Como é que é andar no Espírito? Eu vou estar aqui na igreja, eu vou estar, na hora que eu estou jogando bola, eu vou estar no Espírito também? Fala, exatamente, eu só estou no Espírito na hora que eu estou na igreja, na hora que eu estou orando, e na hora que eu estou jogando bola, que eu estou trabalhando, isso não é espiritual?
Então a gente traz essa cultura religiosa entre o santo e o profano. E o texto é muito claro que ele está dizendo, as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Então, para a gente entender se eu estou fazendo parte do corpo de Cristo, se eu quero fazer parte do corpo de Cristo, não pratique o mal. Deus é amor, toda maldade é maligna, gente. Deus é amor, toda maldade é maligna, é humana, carnal. Nunca vem de Deus. Amém, gente? Entenda isso. Pode ser a maldade praticada no culto. Se acabou de orar, fez maldade, não vem de Deus isso. Não tem que orar, não tem que pedir revelação. Mal não vem de Deus, Deus não é mal. Eu quero ser parte do corpo de Cristo, não pratique o mal. A ninguém, a nada. Mas nós somos humanos, somos carnais e muitas vezes erramos. E o povo aqui de Corinto estava errando, o texto deixou claro. Inclusive com as reuniões deles. Até mesmo na reunião da igreja, como culto ao Senhor, eles estavam praticando o mal. E nós vamos entender que mal era esse que eles estavam fazendo. O texto deixa claro, não os elogio. Não houve elogio da parte apostólica diante da igreja. Lembrando que os apóstolos fundaram as igrejas, colocavam líderes e continuavam pregando por todos os lugares. E aí eles voltavam depois visitando essas igrejas ou escrevendo as cartas para as igrejas, que é essas cartas que nós temos aqui em nossas mãos. As reuniões deles, os cultos, aqui não era reunião somente ministerial, era um momento de reunir como igreja. Mais fazem mal do que bem. A gente tem que refletir nisso. Então, vamos pensar, tentar trazer uns exemplos atuais. No meio, nessas épocas de políticas, houve cultos, e aqui no Brasil, estou falando do Brasil, que houve tiro dentro da igreja. Vocês viram essas informações? Você acha que Deus está num negócio desse? Independente de que partido, de política, tiro dentro do culto, gente. Isso aconteceu, estou trazendo um fato, uma informação, não estou dando opinião. Né? Você vê como que é um absurdo das pessoas que diz que faz parte do corpo de Cristo, né? Mas estão agindo, estão praticando mal, inclusive no próprio culto, né? Não que fora deveria. Outra coisa, uma informação também, certa vez, certas pessoas me procuraram, numa certa igreja, virou uma demasia de certos aqui, né? O point de entrega de drogas para a galera é no culto daquela grande igreja. A pessoa sabe o que acontece lá no culto e tal? A galera está pegando, recebendo droga lá porque está no meio daquela multidão. Não se percebe. Já imaginou isso? Que legal? Culto do tráfico, lugar de entrega de drogas. Isso é bem ou mal? É parte do corpo de Cristo? Não pratique o mal. Outra informação, também trazendo coisas aqui de experiências, né? A caminhada longa, a gente vai aprendendo muita coisa. A galera vai, se reúne, sai do culto, adorou a Deus, sai do culto, amém, eu creio, sai do culto, vão para as baladas das mais terríveis que seja, vão praticar todos os tipos de orgias, e tudo bem. A gente já fez a parte, a gente já veio no culto, agora a gente pode fazer tudo o que quiser. E isso é comum também em muitas igrejas. Quando a gente olha assim, as reuniões de vocês, os cultos de vocês fazem mais mal do que bem. Parece que é uma coisa do outro mundo. Mas veja que coisas atuais, né? Depois a gente vai ver qual era o mal que estava acontecendo ali naquele contexto. Eu estou trazendo informações dos dias atuais. E a quantidade de heresia que tem nas igrejas? Em geral. Usando o nome de Deus para arrancar dinheiro das pessoas, para abusar das pessoas. Quantos líderes religiosos não foram já denunciados? E isso que apareceu na mídia, isso que foi denunciado, e o tanto de coisa que não apareceu. Você acha que isso é do bem? Você acha que isso é de Deus? Óbvio que não. Ah, então a igreja não presta? Não, aquela pessoa que está errada, ela tem que pagar pelo pecado e pelo crime dela, é uma outra coisa. Jesus é perfeito, o evangelho de Jesus é perfeito, a vontade de Deus é perfeita, mas muitas vezes a igreja não está agindo corretamente, porque não está agindo conforme a palavra de Deus. A igreja é um lugar de pecadores, de pessoas que reconhecem a Deus, que estão aqui para ser melhorados, como o Jô orou, acho que foi ele, né? A gente quer ser melhorado na palavra de Deus. É por isso que a gente está aqui. Outro exemplo que a gente pode colocar, né? A quantidade de abusos que acontece mesmo em meio de reuniões.
Mas as pessoas também parecem que gostam, né? É tipo assim, a competição em Deus manda dizer ou a Bíblia diz? O que você escolhe? E tem multidões seguindo Deus manda dizer, e eles vão nessas expressões e vão sendo levados por homens equivocados. Como fazer parte do corpo de Cristo? Não pratique o mal. Guarda isso no seu coração. Alguém fez mal a você, você está irado, beleza, irai-vos, mas não pequeis, não peque. O mal não cabe a um cristão. Deus é amor, toda maldade vem da carnalidade humana e maligno. Estão comigo, gente? Sim ou não? Amém?